Hora de falar sobre uma dívida gigante do Clube Atlético Mineiro com o Paulinho. Você vai lembrar que no fim da temporada passada, Paulinho, Atlético e Galo se acertaram para uma transferência gigante. 117 milhões de reais em dinheiro, além do repasse de dois atletas, Gabriel Menino e Patrick. O Palmeiras abriu os cofres para ter o Paulinho. Ficou combinado que desses 117 milhões, 35 milhões seriam do Paulinho. Palmeiras paga ao Galo, que repassa o dinheiro ao jogador. O Atlético resolveu antecipar praticamente toda a grana em instituições bancárias, mas não repassou qualquer centavo ao Paulinho, que está cobrando dinheiro e cogita inclusive recorrer à justiça. Essa informação havia sido trazida ao longo da quinta-feira pelo jornalista Thiago Fernandes. Dá para dizer que o ano de 2025 está entre os piores da carreira do Paulinho. Além de ter esses 35 milhões de reais para receber, ele não consegue jogar sem dores no Verdão. Já havia sentido e sofrido com isso na temporada passada pelo Galo, até por conta dessa questão, precisou passar por uma intervenção cirúrgica, cirurgia na canela. 4 meses de recuperação e a estreia no Palmeiras somente no mês de abril, mas ele continua com muitas dores. Até por isso, desde que foi contratado, apareceu apenas em 14 jogos do Verdão, com 2 gols e 2 assistências, uma única vez como titular. E o próprio Paulinho admitiu, depois da última partida no Mundial de Clubes, que esse jogo como titular lhe custou muitas dores e um processo de recuperação extremamente mais longo do que dos outros jogos como reserva. Repercutindo a informação de que TT, a ex-atleta do Grêmio, hoje no Panathinaikos, interessa. Já entrei em contato com Pablo Bueno, que é o representante do TT, o cara que acompanha o TT desde que esse ponta surgiu no Grêmio. Hoje o TT tem 25 anos de idade, vem de uma temporada bem legal com a camisa do Panathinaikos da Grécia. 49 jogos, 11 gols e 3 assistências. Ele havia sido comprado pelo Panathinaikos por 7.250.000 euros a uma temporada. Perguntei, Pablo, existe alguma chance de TT no Brasil? Abre aspas para ele, o TT não vem para cá em hipótese alguma. Ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato grego. Vai continuar no futebol europeu. Cravou o empresário do atleta. Há a possibilidade de o TT sair do Panathinaikos, mas para se mudar por um clube maior em uma liga de mais expressão do que a do campeonato grego. Contrato por lá até julho de 2028. O Léo Galo. Boa noite, Nicola. Beleza? Novidades sobre o Atlético. O Léo, agora à tarde surgiu uma informação que eu achei curiosa. O Paulo Brax deixou vazar que o Atlético negocia a contratação de um atleta que não faz parte das prioridades. As prioridades na visão do Cuca são um zagueiro e um volante. E o Atlético está negociando com um jogador que não é nem zagueiro nem volante. Mas segundo o Paulo Brax, essa possibilidade de negociação se dá por uma ótima opção de mercado. Sabe aqueles achados? Você vai numa loja de roupa, está procurando um boné e uma bermuda, mas você acha uma camisa super linda e com um valor bem legal. É basicamente isso que o Atlético justifica quando admite estar conversando com um jogador que não é nem zagueiro nem volante, tá? E essa negociação ela pode prosperar nos próximos dias. Assim que tiver um pouco mais de detalhes, conto para vocês, tá bom? O nome do jogador e a posição não foram reveladas, pelo menos até esse momento. VPX, boa noite, Nicola. Por que esses times não acertam as finanças conforme o Flamengo? O Flamengo estava devendo muito e teve uma reformulação gigante, enorme. O que falta para esses times saírem da lama? Vamos lá. Primeiro que assim, quanto maior torcida você tiver, menor o tempo de recuperação que você vai precisar. Porque se você tem muita torcida, você tem mais capacidade de faturamento e aí você diminui o tempo sem títulos. Por que os clubes não têm a coragem de fazer esse mesmo movimento que o Flamengo fez? Porque é muito difícil. Vocês vão lembrar que o Eduardo Bandeira de Mello era chamado por jornalistas que torcem pelo Flamengo de presidente fraco, que o time era arame liso, que o time era de bananas, enfim, foram várias as críticas. Porque o Flamengo, que é o mais popular do país, ficou um tempão sem ganhar títulos, disputando poucos títulos, correndo até algum risco de rebaixamento em alguns campeonatos. Os presidentes de clubes não querem correr esse risco de ter de dizer para a torcida, ó, não temos chance de título, tá? A gente vai jogar as 3 próximas temporadas somente para não cair. E vamos levantar as mãos para o céu se a gente conseguir se manter na primeira divisão. Ninguém tem essa coragem. Só que para você equacionar suas contas, para você pagar em dia, para você
diminuiu a sua dívida, você precisa reduzir bastante, consideravelmente, os seus custos. Deixa eu falar um pouquinho sobre o exemplo do Galo. Hoje o Galo tem uma folha de mais ou menos 19 milhões de reais por mês. E o Atlético busca, desde o ano passado no mercado, alguém que aporte 700 milhões de reais. Movimento dos mais complicados. Quem é que vai colocar a mesma grana que foi suficiente para comprar o Vasco e o Bahia? E por comprar, entenda-se alguém que assumiu 100%, 100% não, mas 90%, 70% das ações e passou a ser o manda-chuva desses clubes. No caso do Galo, não, você vai aportar 700 milhões e vai se tornar mais um sócio, ao lado do Rafael e do Rubens Menin, do Ricardo Guimarães, do Vorcano, enfim. Por que eu disse sobre o Galo? Se o Atlético não conseguir esse aporte de 700 milhões de reais, é possível que o Galo precise reduzir de forma drástica a sua folha. E aí, em vez de 19, o Galo vai precisar gastar 15 milhões de reais por mês. Para abrir mão de 4 milhões de reais, você imagina, precisa sair o Hulk, precisa sair o Júnior Santos, precisa sair o Rony, são movimentos impactantes que um time que hoje tem alguma chance de brigar por títulos tem por conta, especialmente, desses jogadores mais caros. O Joseph Kevin, tem possibilidade de o Fred jogar no Galo, Nicola? Boa pergunta. O Fred, que é torcedor do Atlético, teve recentemente lá na Arena MRV, não há possibilidade, tá? O Fred até foi consultado para o Atlético entender as condições, mas o Fred tem contrato longo lá na Turquia, salário alto, titular absoluto por lá. Hoje o Atlético não se sente em condição de fazer qualquer tipo de negociação nesse sentido. Fred Fenerbahçe, 32 anos de idade. Temporada que passou, de 45 jogos, 5 gols e 6 assistências. Titular absoluto na equipe de José Mourinho, tá? Antes do Fener havia passado pelo Manchester United e pelo Shakhtar Donetsk. Esse é um dos caras que certamente está muito bem de grana. O Iori escreve assim, Nicola, se o Lyon for rebaixado, se você viu, acompanhou a palestra do Paulo Brax em contratações do Galo, uma das informações a partir dessa palestra é essa negociação um pouco mais próxima, né, de um jogador do Galo, mas que nem fazia parte dos planos. Depois eu vou tentar achar a palestra, se vocês tiverem link da palestra, para eu poder acompanhar a palestra do Paulo Brax, para ver tudo o que ele falou, tá? Só para completar, muita gente perguntando se os jogadores do Lyon rebaixados podem virar reforços de clubes brasileiros. E a atenção em especial se dá pelo Almada e pelo PR. Eu posso assegurar que nem Almada nem PR vão jogar no futebol brasileiro. E dá para cravar porque esses caras ficaram muito grandes, mas muito grandes mesmo. O Almada tem sido observado por times gigantes, o Almada é titular absoluto da Argentina e teve um papel muito forte no Lyon desde que ele chegou por lá. O PR, que não tem conseguido ser uma figura na seleção, ele é pretendido por clubes da Inglaterra já há algum tempo, tá? Então, Almada e PR no futebol brasileiro não vai rolar, tá? Mesmo que o Lyon seja rebaixado, o John Textor já disse que vai recorrer dessa decisão, é uma discussão que está acontecendo lá na França, e esse rebaixamento se deu por conta de infrações em relação à questão financeira. A verdade é que o Textor ele consegue resultados esportivos, temporada de título do Botafogo da Copa do Campeonato Brasileiro da Libertadores, título do Crystal Palace depois de muitos anos. O Lyon conseguiu uma recuperação muito grande no campeonato francês, mas se esportivamente vai bem, financeiramente é uma negação. Nicola, o Galo está negociando o empréstimo do Renier mesmo? Arthur, eu confesso que eu fui surpreendido com essa notícia de hoje. Eu conversei deixa eu até ver o dia que eu conversei com um dos empresários dele, só para vocês entenderem, o Renier é representado pelo Bertolucci, né? O Juliano Bertolucci é o maior empresário de futebol no Brasil. Na sexta-feira eu estava conversando com um dos representantes, um dos sócios do Bertolucci. Perguntei alguma chance de o Renier voltar ao Brasil? A resposta foi 0. Eu falei, você tem ideia de onde ele vai jogar? Ou vocês estão buscando quais alternativas? Ele quer ficar na Espanha por conta do passaporte. Só para vocês entenderem, o Renier está desde 2023 lá. Não, foi antes. Vou até buscar aqui direitinho, só para trazer a informação correta. Mas quando o Flamengo vendeu para o Real Madrid, a negociação em 2020, 30 milhões de euros. Desde então, o Renier tenta a cidadania espanhola, o passaporte espanhol, para que ele possa jogar como um atleta não estrangeiro, que muda radicalmente. Ele passa a ter muito mais mercado do que um atleta estrangeiro, até porque ele definitivamente não conseguiu emplacar no futebol europeu, tá? Deixa eu mandar mensagem. Boa noite.
te atrapalho? Essa informação de Renier no Galo tem fundamento? Mandei aqui, tá? Assim que tiver qualquer novidade, já conto para você. E mandei mensagem para uma pessoa do Galo, perguntando se essa pessoa do Galo se o Cuca tinha pedido o Renier. E a resposta foi que o Cuca não tem participação nisso. Mas você sabe se tem chance de ser contratado? Tem outra resposta aqui para vocês. Perguntei se cogitava se baixar o preço dos ingressos para o Brasileirão. Os preços vão ficar iguais, até porque já estão bem baixos. Então deixa eu agradecer aqui, informações exclusivas, hein? Que outra live faz isso, que abre para perguntas de vocês e vai repassando para as fontes ao vivo? Eu confesso que eu não sei quem é que faz, mas tudo bem. Estamos aqui para conversar com vocês, responder a perguntas, tirar dúvidas. Muito bom dia, massa atleticana. Chegamos à sexta-feira com as notícias do Galão da Massa para você, torcedor atleticano. Espero que você tenha gostado aí das notícias e peço aí a você encarecidamente que deixe o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo no canal Corte do Galo, que a gente sempre traz aqui diariamente as informações do Galo para você. Eu espero que você tenha aí curtido e deixado aquele likeão aí no vídeo. Um comentário também é muito importante, que assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e entrega para muito mais pessoas. Um forte abraço a todos e até mais tarde com mais notícias do Galão da Massa.